Sejam muito bem-vindos todos. Acheguem-se. Você pela primeira vez, caso esteja chegando aqui, você é muito bem-vindo. Você que já nos conhece, já andou por esses lados aqui também, sinta-se em casa. Agradeço muito por esses minutos, pelo tempo que você dedica em me ouvir, em estarmos aqui juntos e eu poder falar alguma coisa que possa encher teu coração como já encheu o meu. A grande proposta desse canal é basicamente isso, é permitir com que Deus fale conosco através da sua palavra, através daquilo que nós temos a chance de aprendermos e sermos consolados e entendermos mais e mais a respeito de Deus. É um prazer estar com você aqui. Eu tenho buscado e caminhado, buscado conhecer um pouco mais eu estou caminhando cada vez mais dentro do Evangelho de Marcos. Escolhi o Evangelho de Marcos, um dos três sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas. Ambos, os três, possuem similaridades. Eles possuem indicações de eventos que se cruzam, não dentro de um olhar exato, mas sim dentro de uma proposta do evento em si, onde envolve a pessoa do nosso Senhor Jesus, bem como aqueles que estão em volta dele. Fossem esses discípulos, fossem esses fariseus, ou fossem aqueles que passaram a conhecê-lo no meio do caminho. Estou no Evangelho de Marcos, no capítulo 12. Percorro agora o versículo 28 ao 34. Olha, a discussão que aconteceu com os saduceus sobre a ressurreição de Jesus, que anteriormente nós tínhamos falado, ela caiu nos ouvidos de um mestre da lei que lá estava próximo, talvez. Esse mestre da lei estava perto de Jesus e os saduceus e ouviu a conversa e achou interessante aquilo que Jesus falou com ele sobre a ressurreição. Daí ele gostou da resposta de Jesus aos saduceus. Depois você leia versículos antes ao 28 do capítulo 12 para entender, né? Ou assiste o meu vídeo anterior. Esse mestre da lei, ele gostou da resposta de Jesus aos saduceus, e aí ele foi lá e perguntou a Jesus o seguinte: qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Olha que pergunta boa, porque o mestre da lei, ele conhece a lei. E ele chega para Jesus, a gente não sabe se é por ignorância, que eu creio que não, porque ele é mestre, ou se é mais por realmente curiosidade em conhecer a opinião de Jesus, porque ele percebeu que Jesus tinha umas respostas muito boas para aquilo em que ele era perguntado. E aí Jesus respondeu usando aquilo que no Antigo Testamento nós chamamos de Shema. Shema é uma palavra hebraica que quer dizer ouve. É o famoso Deuteronômio 6, versículo 8, né? Ouve, ó Israel, escute, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente, com todas as forças. Jesus usou Shema, do próprio Antigo Testamento, que supostamente o mestre da lei conhecia. Ele usou o Shema para poder responder a pergunta do mestre da lei. E aí depois ele falou, olha, e o segundo mais importante é este: ó mestre da lei, ame os outros como você ama a você mesmo. Não existe, Jesus conclui, não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O mestre da lei tinha perguntado qual era o mais importante.
Ele não tinha perguntado quais eram os mais importantes. Ele perguntou qual era o mais, e Jesus deu dois, dando a compreender que, evidentemente, que amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro. Digamos que o principal, bom, é daí porque o homem existe. E ao mesmo tempo vem Jesus e fala que o segundo é amar o outro. Porque amar a Deus é algo que não se negocia, amar a Deus é algo importante, né? É um sentimento sobre o Criador. Amar ao próximo é amar aquilo que o Criador fez. E, digamos de passagem, aquilo que o Criador fez que mais se aproxima do próprio Criador. E aí o mestre da lei concordou com Jesus. Olha que interessante, que bom, né? Ainda bem que ele concordou com Jesus. E ainda ele disse outra coisa, ele falou que seria melhor obedecer a estes dois mandamentos do que trazer animais para a oferta, para serem queimados no altar, ou para oferecer outros sacrifícios a Deus. Ele não só concordou com Jesus, mas ele disse, olha, Senhor, ou mestre, como ele deve ter chamado, né? Esses dois que o Senhor está falando, eles são tão importantes que supera as ofertas, os sacrifícios que nós aprendemos a oferecer. E aí Jesus ele viu sabedoria do mestre da lei e ele disse, olha, você não está longe do reino de Deus depois dessa resposta. Ou seja, é isso aí. Parabéns, mestre da lei. Olha, depois disso ninguém teve mais coragem de perguntar mais nada para Jesus. Depois dessas perguntas ou dessa pergunta e depois dessa resposta, ninguém perguntou nada para Jesus. E que é interessante, né? Um momento sublime. Um momento em que um mestre da lei de Moisés, ele concorda com Jesus e Jesus concorda com ele. É festa, porque mestre da lei concordando com Jesus, Jesus autenticando aquilo que o mestre responde. Os dois concordaram e eu acho que o mestre da lei ele aprendeu com o próprio Deus a respeito do amar a Deus. Ele aprendeu ou ele entendeu melhor aquilo que ele entendia e conhecia. Imagina só você, se o sujeito é mestre da lei, ele conhece a lei de Moisés e de repente ele faz uma pergunta dessa a Jesus, Jesus responde, ele não disse, eu já sabia. Mas ele concordou com Jesus e disse, de fato, esses dois são melhores, inclusive até mesmo do que oferecer animais. Puxa, é mesmo, mestre, amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Tá aí, era isso que eu queria entender. E eu sou mestre. Amor dedicado a Deus e ao próximo. Esse amor que é dedicado a Deus e que é dedicado ao próximo, de acordo com Jesus, resume a lei. Amar a Deus, vamos começar pensando nisso. Amar a Deus é entender que tudo, ou absolutamente tudo, nasce de Deus. Quando eu tenho na minha consciência, essa resposta de Jesus ao mestre da lei, que reverbera, que faz eco para os nossos dias, sendo que nós não convivemos com a lei de Moisés, é verdade, mas nós convivemos com as questões religiosas. E aí quando Jesus fala que amar a Deus é algo superior a tudo, isso aí faz eu entender, e espero que você também, que significa que tudo nasce de Deus, de que tudo está em suas mãos. Amar alguém que é dono e senhor de tudo, porque ele criou todas as coisas.
Amar a Deus como mandamento, de acordo com Jesus. Amar a Deus é uma decisão. Amar a Deus não é um sentimento que nasce por acaso. Amar a Deus é uma tomada de decisão. Amar a Deus é falar, sim, eu amo a Deus e eu desejo cada vez mais amar a Deus. Muita gente pode se perguntar, mas como é que é amar a Deus? Com o que a gente faz para amar a Deus? Bom, a gente corre atrás. A gente vai saber quem é esse Deus, vai entregar-se a Ele a fim de que pela fé que Ele coloca em nós, passamos a compreendê-lo, entendê-lo, não totalmente, mas o suficiente para reconhecer que Ele, como Criador, Senhor, dono de todas as coisas, Salvador, Consolador, Ele supera todo conhecimento e toda expectativa que a gente possa ter. Amar a Deus é uma decisão, hein? Não é um sentimento que você fala, não, calma, espera, deixa brotar, ainda não. Amar a Deus é algo que eu persigo mediante o reconhecimento que eu tenho a respeito de quem Ele é e o que Ele significa. Amar a Deus é uma experiência vivida em disciplina, uma busca por nós, por atentar, ou atentar mais para Deus, uma busca por dar mais atenção a Deus. É uma questão disciplinar. Basta você entender como é que você ama uma pessoa a quem você ama. A pessoa que você ama, ou as pessoas que você ama, você faz desse sentimento um sentimento que você nutre, que você rega, que você desenvolve, você alimenta, que você gera uma disciplina para que isso se torne sempre muito vivo, como uma chama, como uma fogueira acesa. A gente entende assim. Não seria muito diferente em relação ao próprio Deus. Até porque nós não temos Deus concretamente em pessoa para que a gente possa abraçar, beijar. Por mais que a gente faça aos pequeninos, e Jesus diz que o vocês fazendo aos pequeninos, vocês fazem para mim, nós vivemos uma relação com Deus que não é nem religiosa, ela é completamente voltada à fé. Uma fé que não pressupõe exigências, mas pressupõe um sentimento que se torna concreto. Sentimento esse que eu corro atrás, que eu vou ao encontro buscando cada vez mais torná-lo sólido e de maneira que ele possa cauterizar cada vez mais a minha mente, a minha decisão e o meu coração pelo lado sentimental, afetivo. Amar a Deus é uma questão essa. Não são declarações de amor, não são expressões sentimentalistas, não são situações, ó Senhor, como eu te amo, ó Deus, maravilhoso. A gente ouve uns negócios de vez em quando, né? Tu és fofinho. Não, não é nada disso. São atitudes maduras, são atitudes que vão além daquilo que a boca diz. Ela corre pelas mãos, ela sai pelos olhos, ela discorre pela boca. Amar a Deus é fazer esse exercício. É fazer alguma coisa que prove que esse amor é real e verdadeiro. E não fazer declarações de amor, levantar as mãos simplesmente, por mais que isso não seja errado, no louvor e na adoração, essa que nós dedicamos. Porém, muitos no passado faziam isso e o profeta disse, Deus não está nem prestando atenção. De forma que eu possa dizer quem é Jesus para mim. Através das minhas atitudes eu possa
expressar, comprovar de fato quem é Jesus para mim e ouvir de Jesus, ao mesmo tempo, quem sou eu para Ele. O amor que eu desenvolvo pelo meu Deus, reconhecendo as suas ações em meu favor, em favor de nós, faz com que eu possa declarar o que é Cristo Jesus para mim e ouvir de Cristo Jesus o que eu significo para Ele, diante das minhas atitudes. E não haja nenhuma estranheza, como se Deus, como se Cristo não me reconhecesse como alguém que o ama, mas sim que houvesse um reconhecimento claro. Eu não estranho a pessoa de Deus na minha vida, eu amo. E sei que Deus não estranha a minha presença com Ele, a minha busca por Ele. Deus não estranha aquilo que eu digo, aquilo que eu faço. Porque Deus reconhece quem eu sou. E a certeza da fé que me leva a esse amor que desenvolve em mim cada vez mais essas atitudes, me levam a reconhecer quem eu amo. E ao mesmo tempo ser reconhecido, eu reconheço. Se eu amo a Deus, eu reconheço que Ele me ama. Entende? Eu reconheço que Ele sente algo por mim. Pelas coisas que acontecem na minha vida, que nos detalhes eu poderia dizer que são obras do acaso, é só a sorte que bate na minha porta, ou a minha sabedoria em lidar com as coisas, mas não. É a ação de Deus em meu favor, sim. Tudo. Tudo gira em torno da ação de Deus em meu favor. Tudo que vem de bom para mim vem dele. As coisas que não são muito boas em mim, eu já sei que são minhas. Amar ao próximo, que é o que Jesus falou como segundo mandamento. Amar ao próximo é uma decisão. Amar a Deus é uma decisão, amar ao próximo também é. Lógico, né? São experiências no decorrer da vida que nos revela o esforço que devemos ter. Decisão exige esforço. Eu amo a Deus e eu me esforço por expressar isso a Ele, para que cada dia mais eu possa estar dentro dessa comunhão amorosa. E com o próximo não é nada diferente. Evidentemente que o próximo é menor do que Deus, por isso que é o segundo. Mas expressa também aquilo que eu sinto por Deus e que reverbera naquilo que eu sinto por aquele que está ao meu lado. Amar ao próximo é dar-lhe espaço. Amar ao próximo não é colar nele, ficar sentado no colo dele o dia inteiro dando beijo, chamar ele de fofinho. Amar ao próximo é dar-lhe espaço, é dar-lhe o direito que ele tem de ter aquilo que eu sou e tenho. Amar ao próximo é olhar para ele e querer bem a ele, da mesma forma que eu quero bem para mim. Eu olho para o próximo e eu não desejo mal, porque eu não desejo mal para mim. E eu quero que ele tenha seu espaço, como eu tenho o meu. Amar é uma questão de observar o direito que existe em cada um. Observar seu direito. E observar o direito do outro é uma questão de respeito. Respeitar é amar. Eu acho que às vezes a nossa natureza latina, eu não sou sociólogo, tá? Nem antropólogo, mas eu acho que às vezes o nosso caráter latino
tenta nos empurrar a compreensão do amor de uma forma que a gente muitas vezes não consegue nem entender, porque tem que ser esse amor colado, grudado, meloso. Não é isso, por favor. Quando você observa a compreensão do amor ao próximo no olhar hebraico, no olhar judaico, no olhar de Cristo, você vê que é o espaço que cada um tem ao lado do outro, é a forma como cada um se locomove em relação ao outro, é Jesus nivelando todo mundo numa mesa de ceia na comemoração da Páscoa, onde todos estão sentados no mesmo nível, onde todos se igualam de tal forma que Judas precisa beijar para assinalar quem é, ou sinalizar quem é. Então, amar ao próximo, incluindo como alguém que, como eu, desfruta do direito de ser imagem e de ser semelhança. Eu não posso dominar o meu próximo, por isso que eu lhe dou o direito e eu demonstro amor. Eu não domino o meu próximo. Jesus me ensina a ter que dominar a mim mesmo. Se você tem que dominar alguém, você tem que ter domínio próprio. Ao outro você deve amor, não domínio. Ao outro você deve direitos e respeito para que ele possa se alegrar como você também quer e deseja se alegrar. Eu olho para o meu próximo e eu me encontro, eu me vejo nele, pois eu sei que Deus está olhando para nós. Deus não está olhando só para mim. Deus não está olhando só para ele. Deus está olhando para nós. Então eu me uno a ele, me igualando a ele perante aquele que é a razão maior do nosso amor. Isso é igreja, isso é corpo, isso é comunhão. Mas mesmo não sendo corpo ou comunhão, não sendo igreja, o meu próximo também é aquele que está fora da igreja. Até porque o próximo dentro da igreja é muito fácil esse mandamento do próximo da igreja, né? Aquele sujeito que senta do teu lado todo domingo, que ora por você, que chama você para comer na casa dele, que te dá carona, que leva você nas festas, que divide o pão, que... Pô, esse cara é fácil de amar e de ser amado. A dificuldade está em você amar o sujeito que você não tem nada dele. Você não recebe nada dele. Por vezes você pode até receber insulto. Mas Jesus fala que ele é teu próximo. E aí você não tem nada a fazer a não ser demonstrar que o ama, dando a ele o respeito. Isso é dar a outra face. Quando Jesus fala, se te baterem numa face, dê a outra, ele não está dizendo literalmente, porque aí a gente nunca vai dar a outra face se a gente nunca tomar uma bufetada, né? Mas quais as bufetadas que você tem tomado ou já tomou que envolvem questões verbais? Pessoas que te insultam. Pois é, isso são bufetadas. Esses aí são teu próximo. Sabe o que você faz? Dá a outra face, ou seja, dê respeito a ele. Diga para ele que tá tudo bem. Que duro, que difícil, hein? Poxa vida, nunca pensei que ia ser tão fácil, tão difícil assim. Jesus está falando com o mestre da lei, e o mestre da lei fez uma pergunta, e eu não sei se ele foi o mestre da lei, ele foi no âmago da questão. Porque amar ao próximo, sobretudo, envolve muitas outras coisas, além da própria comunidade judaica, já que esse mestre é o mestre da lei. O amor ao próximo tem a ver com o sujeito amar o samaritano, que para ele não era amigo, amar um filisteu, amar sei lá quem. Jesus não adquiriu inimigos quando ele esteve entre nós.
Ele não lutou com ninguém, ele não bateu ninguém, ele não matou ninguém. Ele deu umas descascadas lá nos fariseus, mas sabe como é, né? Você vê que aqui o mestre da lei, ele sentou junto aqui, né? É a linguagem do reino de Deus, o amor ao próximo, o amor a Deus, é a linguagem que há. Ainda que não sejamos correspondidos. Jesus revelou ao mestre da lei que ele não está distante do reino. Estava se aproximando na medida que se afastava da ideia em pensar nos sacrifícios, em pensar na religiosidade. Na religiosidade não há amor. Na religiosidade não há interesse em receber algo do eterno Deus, mas que há um clima de comparação, há um clima de competição, porque a, a, quando você pensa na religiosidade, a religiosidade está interessada em receber de Deus algo que Deus possa dar. Tão somente Ele possa dar e não necessariamente a gente possa dar, sobretudo dentro de um sentimento. Na religiosidade existe a questão do mérito. Você vale quanto pesa. Eu faço para quê? E esse clima fica num clima de comparação, esse clima gera um clima de competição, porque você olha para o próximo e você vai ver se ele é mais religioso ou menos religioso do que você. Tá vendo como foge? Você lida com Deus na base das compensações, do toma lá, dá cá, você oferece e ele dá. E você olha para o próximo, na religiosidade, você olha para o próximo e vê se ele está igual a você ou pior. Porque o que você pretende mesmo é estar melhor do que ele. Para que Deus possa olhar para você com mais carinho do que olha para ele. Olha o que a religiosidade faz com a gente. Jesus está dizendo, não é nada disso. Não é nada disso. Amar a Deus, amar ao próximo. O restante da lei está abaixo disso. Toda a lei foi real para que nós chegássemos até aqui. Só que Jesus se apresentou como lei para nós. E com Jesus nós temos aprendido a olhar para a lei de uma forma completamente diferente. Porque aqui Jesus está dizendo que a lei é uma decisão de amar. Amar ao próprio Deus, amar àquele que, como eu, estou submetido a Deus. Essa é, na verdade, a receita da vida daqueles que andam e caminham no reino de Deus. E eu revelo o reino de Deus para todos. Eu devo revelar o reino de Deus para todos, mesmo para aqueles que não têm esses dois mandamentos como primazia na vida deles. Mas eu tenho que ter. E eu sigo em frente com esses dois mandamentos e eu entro em lugares. E eu me misturo entre pessoas que não têm esses mandamentos, mas eu tenho. E eu revelo a elas de uma forma perceptível, no meu olhar, no meu falar, no meu agir, dando a elas um espaço que elas nunca imaginariam que pudessem ter. E daí quando elas vêm para mim e me perguntam por que você é assim? Por que você me dá esse espaço que ninguém me dá? Aí eu vou dizer, porque eu amo a Deus e Deus me ama.
E eu amo você da mesma forma que Deus te ama. Eu te convido para a gente caminhar nessa trajetória, nessa boa caminhada, cheia de buraquinhos por aí, né? Mas que, tendo esses princípios, tudo fica um pouco mais fácil. É isso aí, Jesus assinou embaixo, provavelmente na frente de muita gente, que o mestre da lei tinha razão. Quando se trata de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, todos estamos no mesmo nível. Todos estão certos. Todos falam a mesma língua. Que seja assim. Que Deus te abençoe e um forte abraço. Até mais.